Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu Bertucci, consultor educacional do Grupo Evisa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Evisa Presents BC. No episódio de hoje eu vou bater um papo bem legal com a Vanessa da New York Institute of Technology, uma universidade privada em Vancouver, mas com todos os direitos de universidade pública. Tudo bem, Vanessa? Como é que você está? Olá, tudo bem, Edu? Tudo bem? Aqui ainda de manhã? Bom dia então para você. Sim. Legal. Muito obrigado por ter aceitado o convite e participar desse evento que a Evisa está fazendo, um bate-papo bem descontraído sobre os colleges e universidades de BC. E é um prazer enorme para mim e para nós todos aqui da Evisa estar com vocês aqui, um super parceiro nosso. Com certeza. A Visa foi uma das primeiras a assinar uma parceria, né, com a New York Tech e vem nos enviando vários alunos que são ótimos alunos e que hoje em dia estão aqui, alguns já canadenses, alguns os residentes permanentes, outros terminando o curso. Muito legal. Legal, bacana. Bom, vamos situar quem está vendo esse vídeo, porque se pode estar vendo em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer época. A gente está em 2 de junho de 2023, então às vezes a gente vai falar de meses, de prazos, a gente está falando sempre de 23, 24, mas qualquer dúvida que você tiver, e você estiver vendo esse vídeo muito mais para frente, entre em contato conosco. Nossa equipe aqui na Evisa está prontamente para te atender e dar todas as explicações que você precisa para estudar na New York. A New York é uma instituição meio singular, eu acredito, em BC. Ela tem uns programas muito legais, exclusivos, projetos e pathways para imigração também muito interessantes. E hoje a gente quer, com você, Vanessa, bater um bom papo sobre isso, né? Mostrar para quem está nos vendo, nos ouvindo, o porquê estudar na New York, quais são os cursos que vocês oferecem, quais são as grandes vantagens. Eu sei que vocês têm muitas, né? Eu já conheço, mas a gente quer apresentar isso para a galera. Conta um pouquinho da sua história e da New York para a gente. Então, eu estou trabalhando na New York Tech já há 3 anos e meio. Uhum. E realmente, como você falou, o que me atraiu foi esses programas únicos, Sim, né? Em British Columbia, em Vancouver, existem muitos cursos de diploma, certificado, bacharel, mas pouquíssimos mestrados, né? certo. Antigamente, na verdade, só tinha as públicas com mestrados, há Uhum. uns 7, 8, 9 anos atrás. E aí veio as privadas também oferecendo mestrados, né? E mestrados aplicados. No Isso, Brasil, a gente vai explicar que é diferente do mestrado lato sensu do Brasil. tá. Sim, então contextualizando, antes da New York e de outras, quem quisesse fazer um mestrado em BC tinha que fazer uma coisa muito mais acadêmica, né? Tinha que Exatamente. ir nas top universities que a British Columbia tem do Canadá, tem grandes universidades, 3 delas são altamente ranqueadas, mas é todo aquele processo no Brasil a gente compararia com federal, né, aquele processo mais lento, mais burocrático, muita academia, muito research, muita pesquisa, etc, né. E aí Exato. vem e aí o mercado canadense é um mercado que gosta muito do hands-on, e aí vem instituições como a New York Tech para dar um push nisso, né. Exatamente. Legal. E temos uma grande vantagem, né? Quem está estudando mestrado, porque não é uma coisa tão comum aqui para os canadenses. Certo. Eles não fazem assim muito mestrado, né? Uhum. Então, o mestrado aqui já vai colocar esse profissional à frente, inclusive, Da dos média, né. canadenses. É, salarial e de cargo, né? A gente está falando. Exato. Que legal, bacana. Vanessa, e da New York? O que que você tem para apresentar ela para quem nunca ouviu falar, e principalmente nessa questão de uma universidade com nome bem típico americano no coração de Vancouver, né? Legal. Então, como todo mundo já está se perguntando, mas está em Vancouver, é americana? Sim, né? E pelo nome, você sabe da onde que a gente começou, né? Em New York, Nova York. Ela foi fundada em 1955 em Manhattan.
Hoje é o coração da New York Tech, nós temos um prédio em Manhattan, do lado ali do Central Park, Legal. e um campus bem grande, com todas as facilities de esportes, fraternidades, clubes, etc., em Long Island. Legal. E além desses dois, a gente também tem um campus do curso de medicina no Arkansas. Isso nos Estados Unidos, né? E aí, fora dos Estados Unidos, a gente tem aqui em Vancouver, já faz cerca de 20 e poucos anos que a gente está aqui, mas a gente foi mudando assim ao longo do tempo, e com esse formato e com esses programas que a gente está, já faz assim uns 7, 8 anos que a gente está oferecendo esses mestrados que eu vou falar para vocês. Show. E por ser bem antiga, né, nós já formamos mais de 110 mil alunos que hoje são presidentes, CEOs, né, diretores de empresas e também que têm a sua própria empresa. E todas essas pessoas, elas funcionam como a rede de contato dos nossos futuros formandos para ajudá-los a encontrar um novo emprego também aqui no Canadá ou nos Estados Unidos. Isso já é uma grande vantagem de estudar com vocês, é ter essa rede de network ampla, grande e influente do mundo inteiro. Exatamente, e a gente mantém os nossos alumni muito ativos. É uma Legal. coisa que é parte da cultura americana, Sim. né? A gente assiste os filmes e quem já morou nos Estados Unidos e visitou universidades, os alumni realmente são ativos na instituição, eles doam dinheiro, eles participam de pesquisa, então a gente tem essa mesma mentalidade, Sim. mesmo aqui no Canadá. É verdade, eu pego esse ponto e comento, é muito comum, por exemplo, aqui também em Ontário, onde eu tô, ver o nome dos prédios das universidades, nome de algumas avenidas que estão próximas à universidade, nome de ginásio, estádio, de pessoas que estudaram, que doam, claro, mas essas pessoas, elas estudaram lá, e é meio que elas se sentem retornando algo que a universidade deu para elas e que fez elas terem esse sucesso, essa fama, esse empreendedorismo bacana, seja qual for a área que ela vai, ela meio que ela reconhece isso e quer ajudar e retornar para que a escola mantenha essa excelência, né? Exatamente. E é esse o nosso diferencial, tá? Apesar de sermos privados, todo o suporte e a atenção que a gente dá é para o aluno. Então, a gente gosta de dizer que a gente é student-centric. Legal. Centrados no aluno, quer dizer, no sucesso do aluno, não só na parte profissional, mas na parte pessoal. A gente oferece uma variedade de suporte, tanto da parte de terapêutica, como da parte de atividades. Nós temos o nosso departamento de carreiras, que vai ajudar o aluno desde o primeiro dia. Então, tem muito, muito suporte para o aluno, para ele ser bem-sucedido. As portas estão abertas, caso ele precise de um auxílio extra. A gente tem uma conta que a gente chama Vancouver Care Fund, que é para ajudar os alunos aqui que estão em Vancouver, que porventura tenham uma despesa inesperada, né? A gente teve 2 casos recentemente, um aluno que teve que fazer uma cirurgia odontológica de emergência, e aqui em BC, por mais que você tenha o plano de saúde de BC, que é o MSP, você não tem a parte odontológica coberta, né? Então fica mais caro para o aluno pagar do próprio bolso, e a gente pôde ajudar esse aluno a pagar essa cirurgia porque era necessária, né? Pô, que legal, uma excelente iniciativa, né? Primeira vez que eu ouço falar em algo do tipo no Canadá, e já estou aqui trabalhando com educação há 10 anos, então, excelente iniciativa de vocês, muito bacana isso. Bem legal, e vem provar, né, que realmente a gente está aqui pelo aluno, né, e para o aluno. E é isso que a gente vê também refletido na nossa taxa de empregabilidade, né? Perfeito. 94% dos nossos alunos estão empregados em 6 meses dentro das suas áreas, né? A maioria, principalmente dos brasileiros, eles são menos do que isso, eles têm já uma oferta de emprego antes de se formar, inclusive. Né? Por quê? Porque o brasileiro tem todo aquele perfil que a gente conhece, é estudioso, né? Já tem
um bacharel, um programa de pós, já está trabalhando, né, na Uhum. área. Então, tudo isso, aliado ao mestrado no Canadá, faz desse aluno um excelente candidato Sim. para as vagas aqui de BC. Show de bola, uma taxa altíssima, né, 94% de empregabilidade em até 6 meses, mas eu concordo com você e com esse ponto que você trouxe do nosso povo, né, do brasileiro em si, no modo geral, tem esse destaque e é Uhum. comprovado isso, muito legal. E claro que a universidade não vai fazer tudo, né? O Claro. aluno tem que estar ali vendo as oportunidades que a escola está oferecendo, né? Então, um dos grandes diferenciais do nosso mestrado, como a gente falou, é o mestrado aplicado, tá? O Certo. que significa que o aluno tem a oportunidade de fazer estágio durante o curso, Uhum. então vai trabalhar full time para uma empresa, e aqui em BC o estágio é pago. Ok. Tá? E não vai precisar escrever uma tese no final, porque a Show. tese realmente é mais acadêmica, né? Uhum. Quem quer continuar como professor, como pesquisador, faz mais sentido. Aqui na New York Tech, eles vão escrever um projeto final. Certo. Legal. E aqui é a nossa linda Vancouver, no dia de verão. Então, nós estamos agora na primavera, estamos quase lá, que Tá já está chegando, lindo, muitas flores, né? calor, tá gostoso demais o tempo. Tá, porque não tá, né, suando nem nada, tá só, assim, muito confortável, né. Depende, acho que é aí. Ah, Toronto é mais quente. Porque essa semana aqui tá fazendo 30 graus em média. Eu fui Oh, dar meu uma Deus. volta agora na hora do almoço, né, com minha esposa e meu cachorro aqui no quarteirão. Um calor, um sol, a gente correu para casa, ar-condicionado, já tá assim já. Deixa eu ver quanto que tá aqui, eu acho que aqui tá nem 20 graus. Sempre teve essa questão, depois a gente vai falar um pouco do clima, né, dessa diferença, mas sempre teve essa questão, não faz muito frio, mas também não faz muito calor. Aqui está exatamente 30 graus. É, aqui porque, tem uma diferença muito grande que é as árvores, né, e os parques. Vancouver tem muito parque, muita árvore, então e tem o oceano, Sim, né, é uma cidade costeira, então isso tudo tudo já influencia. influencia no clima, né. Eu estou fazendo bastante webinars com BC, né, e eu vou aprendendo um pouquinho mais com cada um, isso é muito legal. Mas a geografia da região faz a cidade ter esse clima meio que quase único no Canadá, né. Único, é, com certeza. E, pegando o gancho da nossa cidade, Certo, a New York Tech está muito bem localizada, se chama ótimo. num bairro que se chama East Vancouver, que é East Vancouver. Vancouver Leste, Uhum, tá. 21 minutos de downtown é quando está com muito trânsito, tá, tá. mas se você estiver dirigindo, você chega lá em 10, 15 minutos no máximo no nosso campus, fica perto da estação do SkyTrain, que é o nosso Uhum, metrô, trem, metrô. se chama Renfrew, tá? Então você pode estar morando em qualquer parte da cidade, que você consegue acessar o nosso campus facilmente através do SkyTrain e também através dos ônibus. A gente está numa avenida chamada Broadway, que é uma das principais de Vancouver, então existem muitos ônibus que Uhum, passam por ali e que você pode utilizar também, tá? E dentro desse complexo, que a gente chama Broadway Tech Center, tem mais de 10 prédios e nesses prédios a gente tem grandes empresas lá dentro. certo. Empresas bancárias como a RBC, que tem a parte de seguro, a gente tem a Nintendo, a gente tem a Fortinet, que é uma empresa de TI que trabalha Uhum, bastante com cybersecurity, a gente tem o HSBC, tem a loteria de IBC, um monte de empresa que está no mesmo complexo que a gente, e a gente está muito feliz por causa disso, porque são nossos vizinhos, né? sim. Então, o nosso time de carreiras fica muito mais fácil para eles abordar essas empresas, convidar essas empresas para os nossos eventos, nossas feiras, evento de networking, e também formatar parcerias com essas empresas para que elas contratem os nossos alunos, tanto para o estágio, né, quanto Certo. depois que se formarem. Então, a gente tem uma grande Excelente. vantagem de Acho estar que lá no Broadway Tech Center. isso é excelente, excelente. Nossa, faz muito sentido, né. E a gente sabendo que, né, as empresas indo
confiando e no que vocês ensinam, sabendo o nível de sala de aula, o nível de conhecimento que vocês passam para os formandos e etc. Podendo pescar já ali um candidato, já para quem emende, faça o estágio, depois seja um emprego definitivo, isso é fantástico, eu acho que é muito bacana. Falando ainda da localização, para as pessoas que, de repente, vão vir com família, que querem, de repente, alugar uma coisa um pouco maior, sair desse downtown, dessa área, fica bom de morar também nas cidades da Metro Vancouver? Com certeza, a maioria dos nossos alunos moram, tá, em Metro Vancouver por causa do valor, né? Sim. Quanto mais longe você vai de Vancouver proper, né? Mais barato fica para você alugar. E como a gente tem a conexão com o SkyTrain, as pessoas moram em Coquitlam, em Surrey, Maple Ridge, Burnaby, Richmond, né? Richmond, etc. E aí pode chegar no nosso campo sem problema nenhum. A área que a gente está, que é a área de Renfrew, Collingwood, é uma excelente área também, tá? Tem várias casas por ali, casas, basements, apartamentos, que tem um preço legal. Claro que não é tão barato quanto Coquitlam, Richmond, Burnaby, mas é um preço legal, bem mais barato que downtown também. Com certeza. Acho que essa lei do mercado imobiliário, ela é global, né? Não tem jeito. Quanto mais perto dos centros e mais perto dos pontos interessantes, vai ser mais caro morar, com certeza. Quanto mais afastado, vai sendo mais barato. Mas eu acho que a grande vantagem de Vancouver é que o transporte público é muito bom, funciona muito bem, e a pessoa pode morar um pouco mais longe, que ela vai ser muito bem servida, né? Servida, boa palavra, muito bem servida pelo transporte público, não vai ficar na dependência de ter um carro. E quando ela compara com qualquer grande cidade brasileira, ela vai estar tranquila, né? E para quem gosta de dirigir, Vancouver tem um diferencial. Nós temos o car share, né? Que são empresas que você paga pelo minuto e você utiliza o carro. Aqui tem 2 ou 3 empresas ainda que o aluno pode, tendo a carteira de motorista, né, daqui, de BC, pode fazer parte, né? Você se inscreve, e aí você tem acesso total. Então, muita gente não tem carro aqui por muitos anos, porque não precisa, né? Tem tudo, transporte, o carro compartilhado, né? Tem tudo. Essa ideia do car share é muito legal, né? Para as pessoas, bom, é mais ou menos assim, eu preciso ir dar um pulinho ali no mercado, abre o aplicativo, onde tem um carro mais perto, vai ali, desbloqueia o carro, pega, vai no supermercado, faz compra, volta, deixa o carro ali. Quanto tempo eu levei? Meia hora. Você vai pagar só por meia hora. Mais ou menos isso, né? Ou quero fazer uma viagem de um dia, quero para uma trilha aqui perto de Whistler, né? Que dá mais ou menos 1h30, aluga o carro pelo dia, né? Você não precisa pagar seguro, não precisa se preocupar com nada, né? Então é uma ideia muito legal. E por que essa ideia é muito forte aqui? Porque Vancouver quer ser a cidade mais verde do mundo até 2050. Então ela tem várias iniciativas para diminuir, né, a emissão de carbono e para que as pessoas utilizem menos o carro individual, né? E também não só a parte do transporte, mas isso se expande para todas as áreas de construção, energia, lixo, etc. Muito bom. Eu já tinha ouvido falar desse projeto de Vancouver, já ouvi também que eles estão trabalhando no downtown para que circule menos carros e mais bikes, né? Ampliando as ciclovias. É uma cidade muito bike friendly, né? É muito, nossa, tem muitas bike lanes exclusivas, bike lanes compartilhadas, e muita gente que realmente utiliza a bike para trabalhar, né? Tanto bike normal como a e-bike, que é muito popular aqui também, né? Que é aquela que já te ajuda, você não faz todo o trabalho. Elétrica, tem um motorzinho. Exatamente. É muito bom. E é seguro, né? Os motoristas aqui respeitam, né? Eles cuidam, então é seguro, tá? Muito bom. Maravilha. Show de bola. A gente já entendeu aqui, quem está vendo, que a localização é excelente, o campus nem se fala.
E a quantidade de parceiros que já tem é boa, e a que estão por vir com essa nova, com esse prédio aí comercial, esse complexo comercial, só tende a somar no portfólio dos parceiros da New York Tech. Muito legal. Com certeza. E aí a nossa festa, né, de abertura, vai ser dia 14 de junho. A gente vai fazer uma grande festa, convidar os nossos parceiros. A gente tem Certo. a Marilene vindo, a Anne vindo para a festa do dia 14. Show. E a gente vai mostrar nosso novo campus, que agora a gente espera receber muito mais alunos a partir de 2023, né? O setembro, e 2024 também. Maravilha. Show de bola. O que mais a gente tem para... Vamos falar... Vamos para a prática, então, né? Vamos falar exatamente do que a New York Tech tem para oferecer no campus de Vancouver para os estudantes que têm esse projeto de vir para o Canadá, se especializar, estudar, ter permissão para trabalhar, ter PGWP, pensando também, obviamente, a gente sabe que não são todos, mas é uma grande maioria que pensa em imigração para o Canadá. Então, explica para nós, Van, o que a New York tem de diferencial, de cursos e etc. Bom, o primeiro ponto a gente já falou, né? Que são mestrados, tá? Ok. Mestrados, e eles são de 2 anos. Perfeito. Posso terminar antes de 2 anos? Pode, porque a gente chama de fast track, tá? Okay. Então, você vai fazer mais matérias durante o semestre para terminar antes. Mas, aos olhos do governo, é um mestrado de 2 anos, por quê? Porque você quer ganhar o máximo de Post-Graduation Work Permit, que é o PGWP, que são 3 anos, tá? Perfeito. Então, todos esses mestrados dão elegibilidade para os 3 anos de PGWP, tá? E, em cima disso, o título de mestre é válido tanto no Canadá como nos Estados Unidos. E quando eu digo válido, não é só legalmente válido, mas também reconhecido. Por quê? Porque nós somos uma universidade americana. Perfeito. Né? Então, se um dia o aluno quiser mudar para os Estados Unidos, ele vai ter muito mais fácil entrada para ele no mercado, porque o americano já vai reconhecer o nome da escola. Sim, né? faz E a sentido. gente sabe como é que é o americano, ele só conhece o que está dentro dos Estados Unidos. Eu acho que nem deve conhecer a UBC. Então, é uma vantagem bem grande para quem sonha em morar nos Estados Unidos. E também aqui no Canadá temos milhares de empresas americanas, né? Então, é uma vantagem também para quem quer ficar aqui no Canadá e, eventualmente, vai aplicar para uma empresa americana, já vai sair na frente ali no processo seletivo, né? Com certeza. Sim, faz toda a diferença, muito interessante. Legal. Então, a gente vai falar dos programas de mestrados, que são os programas que vocês têm nesse campus para os estudantes internacionais fazerem com esse objetivo que a gente acabou de falar: estudar, trabalhar, voltar ou não, ir para os Estados Unidos ou não, ficar no Canadá ou não. Os programas são esses. Todos os programas que você tem está listado nesse slide, certo? Isso, então a gente tem um mestrado em ciência em cybersecurity, para aqueles profissionais de TI, engenheiros que se formou em matemática, né? A gente tem um mestrado de Energy Management, que é energia sustentável, o setor de Clean Tech, para os engenheiros, para os arquitetos, para quem se formou em física, para quem tem um bacharel em ciência. Ok. Tá? E a gente tem o Master of Business Administration, que é o MBA, que todo mundo no Brasil já conhece, é bem popular, né? Muita gente está fazendo. E aqui a gente oferece um geral, tá? Para quem não quer nenhuma concentração. E nós temos 2 especializações, que é em finanças, para aqueles que querem trabalhar no setor financeiro, bancário, de investimentos, contabilidade, etc. E a mais nova concentração, que é Business Analytics, que é a análise de dados, que é, de repente, talvez junto com Cybersecurity, as profissões mais procuradas aí no mercado. Atualmente, né? Eu vou falar que vocês estão extremamente bem atualizados, né? Com o que o mercado está buscando, está procurando, e os cursos que vocês têm para oferecer. Eu acho que só poderia acrescentar que o MBA
da New York vai ter peso de mestrado, diferente dos MBAs brasileiros que teriam peso de pós-graduação. Tem o nome de MBA, mas quando faz uma validação internacional, né, como o WES, que é um dos mais famosos que o Brasil tem, mas quando faz uma validação internacional, a pessoa que fez um MBA no Brasil, ela é reconhecida como uma pós-graduada, mas o MBA de vocês, ela vai ser reconhecida como um mestre. Eu acho que isso também é muito bom para a gente deixar isso claro, né, Vanessa? Exatamente. Aqui na América do Norte, MBA é mestrado, tá? Até porque o nome é Master of Business É Administration. o Brasil que dá o seu jeitinho, né? Isso aí talvez vai mudar, né? Não sei. Vamos ver. Esperamos. Legal. Vamos falar então. Manda. Como você tinha mencionado que a gente é bem assim, os cursos e as áreas que a gente oferece é bem única, realmente somos, né? Nós somos a única escola em BC que tem um mestrado em Cybersecurity, tá? Aí você vai encontrar vários outros cursos, diploma, certificado, bacharel, um mestrado, de repente, em ciência da computação, que vai ter um tópico de Cybersecurity, mas nada muito focado como a gente oferece aqui na New York Tech. E o outro programa que é muito único é o Master of Energy Management, que além da New York Tech, nós temos as públicas que oferecem algo parecido. Sim. Né? E daí vocês já sabem que para entrar nessa pública é mais difícil, você precisa às vezes até de um professor do Brasil que vai te conectar com essa universidade, né? E eles também têm um approach mais acadêmico. Acadêmico. A pessoa vai ter que mostrar quem ela é, o que ela fez, o que ela produziu, o que ela publicou. Exatamente. Nível de inglês mais alto e financeiramente vai ser também muito mais caro, né? E a tese, né, no final, que ele vai ter que fazer. Imagina defender isso na frente de uma banca 100% em inglês. É muito complicado. Eu acho que o que você falou faz todo sentido, né? O curso tem o peso, mas ele tem o que é mais importante, que eu acredito que seja para o nosso público, a entrada no mercado. Exatamente. E a empregabilidade. E é o que você falou, Vancouver tem um propósito, daqui 26 anos praticamente, se tornar a cidade mais green, mais verde do mundo. Um curso, um formado em Energy Management, faz todo sentido, vai estar totalmente alinhado com o que a cidade e a região tem, né? Como propósito. Exatamente. A gente tem 25% da indústria de clean tech aqui em Vancouver. Então, isso são centenas de empresas de clean tech, de energia limpa, que os alunos têm acesso e vão aplicar, né? Depois de se formar. E quando a gente fala de clean tech, não é só a parte de iluminação, né? Que a gente pensa, solar panel, etc. Isso é uma parte só, né? Tem a parte de baterias, que pode ser carro, moto, bicicleta, tem a parte de planejamento de cidade. Então, esse programa, ele realmente, a demanda para um profissional assim só vai crescer, porque a gente está se tornando cada vez mais verde, e é muito interessante para quem é arquiteto, porque a gente sabe a dificuldade que é para o arquiteto do Brasil encontrar um curso aqui em BC. Só tem um curso de arquitetura que é na UBC e é difícil de entrar. A gente acaba, a pessoa acaba tendo que estudar algo relacionado a business para fazer aquela explicação genérica e etc, né? Exatamente. E com esse programa, o arquiteto vai estar estudando Green Building, tá? Que é o prédio verde, o prédio sustentável. Isso pode ser um diferencial para esse profissional entrar no mercado de trabalho. É claro que ele não vai assinar como arquiteto, mas ele vai estar trabalhando na área dele para uma empresa de arquitetura, né? Com essa ele parte. Pode ser um technician, né? Isso, de sustentabilidade, o que é muito legal também. Show. Vanessa, a gente está falando dos mestrados, dos diferenciais, a gente está falando da empregabilidade, só coisa boa. Mas vamos falar na prática. Você comentou aqui do arquiteto, do engenheiro. Vamos falar da parte burocrática de matricular um estudante com vocês. Né? Vocês têm... Quais são as exigências para cada curso? O que vocês exigem de background, de formação? É um curso mais fácil de entrar, um pouco mais difícil? A gente comparou com a UBC, as grandes universidades públicas.
Vamos falar um pouquinho dessa parte, então, para que o candidato fale, não, eu estou muito longe de fazer um mestrado, é muito caro, eu não tenho os pré-requisitos. Tá. Desmistifica isso para nós. Exatamente. Então, na cabeça do brasileiro, o mestrado, quando ele fala de mestrado fora, ele pensa que é impossível, É. né? Ih, vou ter que fazer artigos em inglês e vou ter que... Não. É porque nós somos um mestrado aplicado, os nossos requisitos são iguais a um requisito de bacharel aqui fora, só que o que muda é que em vez de você mandar para a gente o histórico do segundo grau, você vai mandar o histórico do bacharel, Show. né? Mas a documentação é a mesma, né? O nível de inglês, creio que é o mesmo de um bacharel hoje em dia, né? Então a gente está pedindo 6,5 no IELTS, tá? 88 no TOEFL, e a gente também aceita o PTE, que é o Pearson Test, que é 58 o valor. Nós não vamos mais aceitar o Duolingo para janeiro de 2024, mas para aqueles alunos que aplicarem ainda para setembro desse ano, a gente ainda está aceitando e a gente pede 120 de pontuação no Duolingo, tá? Perfeito, muito bom. Então, os 3 grandes testes, eu acho que os 3 testes mais famosos são os que vocês aceitam. Sobre Pathway, que é uma pergunta e é uma coisa muito comum para o nosso mercado. Eu não tenho inglês ainda, eu posso fazer numa escola parceira, eu posso fazer diretamente na universidade. Como é que é essa parte? Ainda falando de requerimentos de entrada, nível de inglês. Sim. Então, pode, nós temos 5 parceiros de Pathway, tá? Que são as maiores escolas aqui de Vancouver e do Canadá, né? Que é a ILAC, a LSC, a VGC, a Selk College e a The Language Gallery. Então, se você entrar nessas escolas com a carta de aceite dessa escola, você vai ser condicionalmente aceito. Perfeito. Até você terminar o nível necessário do Pathway. Quando terminar, vai mandar para a gente o certificado de completion e o histórico, para a gente poder mandar a Letter of Acceptance sem condições, que aí vocês podem já utilizar para aplicar para o visto. Perfeito. Então, bacana. Você está vendo esse vídeo, você ainda não tem um inglês equivalente a 6,5 de IELTS ou dos outros testes, não precisa estudar sozinho até chegar lá. Dá para fazer o Pathway parceiro em uma dessas escolas. Hoje em dia dá para fazer online em algumas dessas que você citou. Faz ainda do Brasil. Quando você chegar no nível, a gente envia o certificado, mas a sua vaga já vai estar garantida antes, com uma pré-aceitação dela condicional. Excelente opção, muito bom. Exato. E a novidade, acabamos de aprovar para os alunos que querem fazer os testes de inglês, podemos aceitar o TOEFL Home Edition e o IELTS Home Edition. Perfeito. Então, já vai facilitar bastante aí, porque a gente sabe que muitas vezes os testing centers para o IELTS e o TOEFL demora 1 mês, 2 meses. Né? Às vezes a pessoa mora no interior, não tem também. Exato. Então, a Isso é gente legal. Facilitando, justamente porque a gente está tirando do Duolingo, então a gente tem que apresentar uma outra opção online, né? Falando disso, tem uma outra opção online que está crescendo também no mercado canadense, já é mais forte no mercado americano. Eu queria te perguntar se vocês vão aceitar em breve, tem projeto, alguma coisa que é o YTAP. Conheço a nossa amiga Ana, já conversei com ela, eu passei o contato dela para o pessoal de Nova York, porque por sermos uma universidade americana, todas as decisões sobre requisitos, testes, etc., vêm de lá, né? Então, eu acredito que ela conseguindo falar com o nosso time de admissions lá de Nova York, pode ser que facilite mais essa entrada do ITAP também, mas por enquanto não temos uma previsão assim de quando que vai começar. Perfeito, sem problemas. Maravilha. Então vamos falar assim, eu vou fazer umas perguntinhas aqui para você. Por exemplo, a Cybersecurity, o primeiro da lista. A pessoa precisa ser formada num bacharel em quais áreas? Vocês aceitariam? Importante você falar de novo da questão do bacharel, porque a gente está sabendo que no Brasil está bem popularizada a questão do tecnólogo.
Sim, tá? eu ia te perguntar isso também, mas É, já que você entrou nesse assunto, se a pessoa tem um tecnólogo na área de TI de 2 ou 3 anos, não tem como. não tem como. Mas e se ela tiver esse tecnólogo de 2 ou 3 anos, uma pós e um bom currículo, vocês avaliam? Também não. Também Tem que não. ser bacharel. Tem que ser. Ou pelo menos equivalente ao bacharel. Então, eu nunca vi um tecnólogo que fez o S, né, que é Uhum, equivalência, e deu como equivalente a um bacharel. Tem que ser um programa equivalente a um perfeito. bacharel de 4 anos. Existem, em alguns sistemas educacionais em outros países, bacharéis de 3 anos, mas eles Sim. são bacharéis. São as licenciaturas no Brasil, né? A licenciatura é válida também É válida. Porque para acho que, por exemplo, você citou em algum momento que estudantes, né, formados em matemática são elegíveis. E uhum. é muito comum que a pessoa tenha licenciatura em matemática também, não só o bacharel. E aí, nesse caso, poderia. Exato, porque aqui na América do Norte não existe bacharel, licenciatura, né? É tudo bacharel. Do Só que bacharel. eles falam assim, Bachelor in Arts, Uhum, né? Minor in Teaching, né? uhum, uhum, Etc. Então é um bacharel. Para cybersecurity, porque é um nível de mestrado, os alunos uhum, já têm que ter uma base matemática de algoritmo uhum. forte, Sim, tá? Por isso que a gente não aceita todos os bacharéis. Então, são bacharéis de TI, ciência da computação, tecnologia, engenharia, matemática, tá? perfeito. Essas são a maioria de quem começa a fazer o cybersecurity. Show. Que mais? MBA geral. Vocês vão aceitar estudantes fora dessa formação em business? Isso. Então, todos os nossos MBAs, qualquer bacharel pode aplicar, tá? Perfeito. Desde o business até um bacharel em inglês, psicologia, né, nutrição, engenharia, pode aplicar. Qual que é a diferença no custo, né, e no número de créditos? Perfeito. Para quem já vem do background de business, né, de negócio, de administração, vai fazer o mínimo de créditos, que são os 30 créditos, os 2 anos, Uhum, que a pessoa termina em 5 termos, tá? tá. Mas para aquela pessoa que nunca teve aula de business, né, que às vezes é raro no Brasil, que a pessoa já fez uma pós, alguma coisa assim. Uhum, Mas se ela nunca teve, ela vai ter que fazer o que a gente chama de Business Foundations, tá? Que daí uhum. são matérias a mais, são 9 créditos a mais, até 9 créditos a mais, que esses alunos que não têm um background de business vão precisar fazer para entrar no nível de mestrado do MBA, tá? Tá, legal. Pergunta. Ah, um profissional que vem do direito, um advogado, uma advogada, é, ele entraria direto ou ele teria que fazer esses créditos a mais do MBA Foundation? Geralmente faz os créditos a mais, Geralmente faz porque os o créditos. direito, ele não tem, a não ser que no currículo desta pessoa tenha lá que Uhum, ela fez eletivas em business e tá lá tá. as matérias, né. É muito comum isso no Brasil, né? A pessoa estuda uma coisa, a vida vai guinando ela para uma outra área, de repente ela tem uma experiência como um gerente, um administrador, mas nunca estudou isso em si e agora acha que é interessante fazer um MBA, eu também acho que é, para que ela possa ter uma amplitude maior, e aí vocês dão essa oportunidade de fazer os créditos extras. Eu queria só explicar para quem está nos vendo, e você vai me ajudar com isso, você falou de até 9 créditos. Um crédito é mais ou menos quanto tempo de estudo porque explica essa diferença do crédito para matéria, para quem nunca ouviu falar desses termos, né, que está lá no Brasil, o que é uma matéria, um crédito, uma matéria, essas diferenças, porque aí a pessoa pensa, nossa, vou ter que estudar 9 a mais? Não, calma, 9 créditos não significa 9 matérias, ela vai explicar melhor agora. Isso, então a maioria das nossas matérias aqui são 3 créditos, Tá, cada matéria 3 créditos, então certo. 9 créditos vai ser cerca de 3 Três matérias. matérias a mais. Ainda no Foundations, você vai encontrar matérias de 1,5 créditos, tá? Então, pode ser que você faça 4 matérias. Tá, entendi. Mas tudo isso vai depender do quê? Que foi um bom ponto que o Edu tocou. Experiência de trabalho,
cursos que a pessoa fez. Então, se a pessoa é advogada, mas ela trabalha como administradora, gerente há anos, manda o resume e Uhum. a gente vai conseguir analisar essa experiência dela para, de repente, isentar algumas matérias, Sim, tá? Eu fiz uma pós de 1 ano, 6 meses e tal, e foi sobre business. Manda o histórico traduzido desse curso e a gente vai conseguir também analisar para ver se a gente consegue isentar algumas matérias. Então, são dois modos de isentar essas matérias do Business Foundations. Uma é por experiência profissional na área de administração e a outra é através de cursos que a pessoa fez depois do bacharel, focados na área de business. show de bola. Muito bom. E depois a gente vai falar sobre valores dos programas, valores dos créditos, para as pessoas entenderem. Todos os mestrados de vocês são 30 créditos, uma média de 15 créditos por ano. São 18 créditos por ano. Por 18. quê? Porque nós temos 3 intakes no ano. Nós temos Tá, janeiro, maio e setembro. Então, o primeiro ano vai ser sempre mais caro do que o segundo, porque o segundo a pessoa vai fazer 2 termos só, entendi. né? Então, são 18 no primeiro ano, e aí o restante no segundo ano, que são mais os 12 créditos 12 que ele. créditos faltantes. A pessoa ela vai estudar basicamente 1 ano e meio, né? Basicamente, um Um pouquinho mais pouquinho de mais de 1 ano e meio corrido de estudos, um diploma de 2 anos, um PGWP de 3 anos. isso. Excelente. E lembrando que a gente tem férias, tá? Então a pessoa tem bastante férias aí durante o Caramba! ano, tem. Então, entre janeiro e maio, tem 2 semanas, tá? Que é as Certo. menores férias que a gente tem, que daí já começa o intake do summer, né? E vai de maio a julho, tipo 10, 15 de julho. E Uhum. depois o aluno tem 1 mês e meio de férias, Caramba. de julho a setembro. Pô, que bacana. Férias. Pra curtir o verão. Pode trabalhar, pode viajar, pode curtir o verão, né? Up to you. E depois, no final do ano, porque a gente sabe que o brasileiro gosta de passar Natal e Ano Novo no Brasil com a família, a gente vai ter umas férias de 18, 19 de dezembro até dia 23 de janeiro. Mais um Então, mesinho. o aluno tem mais outro mês de férias que pode curtir a família, pode trabalhar full time, né? Que a gente sabe Show. que alguns preferem fazer isso. Então, são 3 termos, sim, mas nós temos férias, o aluno pode ficar tranquilo. Dá para descansar, dá para respirar. Exatamente. Os requerimentos do MBA com concentração em finanças e em business analytics. Vai ter diferença do que a gente falou do MBA geral? Eles vão pedir pessoas mais especializadas? Não. Então, a diferença é realmente no número de De créditos. crédito. Fechou. Então, o MBA geral são 30 créditos mínimo e a Uhum. concentração são 36 créditos mínimos, porque o aluno vai fazer 2 matérias a mais específicas de finanças ou de análise de dados. Show. Mas o requisito de admissão é o mesmo, é um Vai ser bacharel mesmo. de 4 anos, nível de inglês, né? E aí os outros documentos, que é o CV, né? Que é o Uhum. currículo, que a gente chama resume Uhum. aqui, a cópia do passaporte, uma carta de admissions, que a gente chama de Statement of Purpose, que é uma página só falando por que eu quero aplicar para esse mestrado e por que eu acho que eu sou um bom candidato. Candidato. Isso. E preferencialmente para esses programas mais competitivos, que é o Cybersecurity e o Energy Management, é sugerido que o aluno nos envie também cartas de recomendação, tá? E essas Profissionais e cartas, acadêmicas. exatamente, pode ser profissional e acadêmica, porque muita gente fala, mas eu já me formei há 10 anos, não tenho Uhum. contato mais com o meu professor. Pode ser o seu empregador, para quem é dono de negócio, pode ser cliente, né? Então, é bem importante colocar essas cartas, porque realmente esses 2 programas são bem competitivos. Muito bom. Mais uma pergunta ainda no MBA com concentração. Se a pessoa ela aplica, recebe a vaga, aplica para o visto do General, ela consegue depois, conhecendo o dia a dia, conhecendo colegas, pessoas falam assim, puxa, acho que eu queria fazer essa concentração, tal. Ela consegue dar essa estendida já dentro da universidade?
Consegue, e a gente fez o currículo já pensando nisso, né? Então, o currículo das duas são bem similares, né? Porque a gente tem uma flexibilidade ali dentro do MBA para as pessoas escolherem áreas, né? RH, marketing, logística, etc. E também, se a pessoa está lá no meio do segundo semestre e falou, eu quero fazer finance, né? Então, é só avisar o reitor acadêmico, daí a gente vai fazer essa mudança e a pessoa já começa a focar mais em matérias de finanças, tanto nas eletivas, quanto daí nas matérias específicas no final. Agora a perguntinha de brasileiro. E o contrário, é possível? A pessoa recebeu a aceitação, começou com uma das duas concentrações, mas decide terminar antes, decide ficar só no general. Sim, sim, porque os Também. primeiros semestres são iguais. São iguais. Então, desde que a pessoa não tenha feito as matérias específicas ainda, né, que vai ser mais no final, pode trocar para o general, mas só tem que avisar, né, o nosso departamento que se chama Registrar, que é o departamento de matrículas e o departamento acadêmico. Perfeito. Bom, agora então para o último curso, quais são as áreas que vocês aceitam os estudantes para o Energy? Você já deu uma adiantada, mas se você quiser dar uma lista já mais completa. Então, o Energy Management tem aquele mesmo conceito do Cybersecurity. Por ser programa mais técnico, os alunos que estão cursando, que querem cursar, já tem que ter uma base sólida dos conceitos de engenharia, porque caso contrário, vai estar muito difícil, né, para o aluno acompanhar. Então, geralmente, os nossos alunos são engenheiros, qualquer engenharia, arquitetos, geologia também, biologia temos também, então bacharéis em ciência, mas é claro que quando é um bacharel em ciência, a gente tem que também analisar se tem alguma ligação com sustentabilidade, com energia, né? Porque, novamente, ficaria muito difícil para alguém que nunca teve uma base, né, de engenharia e de todas como funciona esses mecanismos, vai ficar mais difícil para a pessoa acompanhar. Então, é por isso que a gente delimita alguns bacharéis. Mas a gente sabe que tem sempre aquela exceção, tá? Então, a gente tem a exceção dos dois lados, tanto do cyber como do energy. Se você tem um aluno que tem, de repente, um bacharel em business, né? Mas ele está trabalhando a vida inteira como clean tech, né, energia sustentável, e fez alguns cursos na área de energy, a gente pode analisar. Mesma coisa cybersecurity. Mas tem que ter, o reitor quer ver aquela base de matemática para cybersecurity. Então, a pessoa tem que fazer uns cursos extras, tá? Você fez um ponto bem interessante, assim. No Brasil, é muito comum a pessoa faz administração, faz direito, e de repente pode trabalhar há muitos anos numa empresa de energia, né, nessa área, ela saber muito sobre isso, mas nunca estudou nada relacionado à ciência. E aí é o que você está falando, vocês avaliariam com base no currículo, com base em cursos extracurriculares, etc. Exatamente. Tá, então não precisa desistir, consulta a gente. Na verdade, assim, o objetivo, marca uma conversa conosco, a gente vai bater um papo, se preciso for, a gente vai incluir a Vanessa nessa conversa, nessa reunião, ela vai conversar com você, mas a gente está totalmente preparado para dar essas respostas mais técnicas numa consulta de educação dentro aqui do Grupo Evisa. Isso. Maravilha. E cada caso é um caso, né? Eu esqueci de falar alguma coisa, de perguntar alguma coisa que você acha importante você falar nessa parte agora dos cursos, requerimentos e etc. Acho que a gente pode passar de forma geral os documentos que eles precisam, né? Que são os mesmos documentos para todos os cursos, tá? Então, a gente precisa do histórico traduzido, com tradução juramentada, que o pessoal da Evisa tem os parceiros para ajudar a traduzir. O título de bacharel, diploma oficial, então, né? Diploma, exatamente, traduzido. Para aqueles que têm um mestrado, uma pós, a gente recomenda traduzir os dois também, o histórico é o título, juramentado, cópia do passaporte, o teste de inglês, que daí a pessoa vai fazer ou o teste ou vai entrar no pathway, tá? O resume, que é o CV em inglês, a carta de admissions, que é o statement of purpose, que é só
uma página falando por que a pessoa quer aplicar para aquele curso, e se tiver carta de recomendação, pode colocar as cartas de recomendação também. Então é bem Duas. fácil, duas. Se tiver 10, bota 10. Mínimo duas. Mínimo duas. Perfeito. Então é Show. bem simples, né? Simples, Não tem relativamente simples. mistério. Basta consultar o pessoal da Evisa, saber se você está elegível. Porque uma coisa importante que eu estava quase esquecendo de falar é a nota. Então, além do inglês, tá? Que vai ser uma régua, né? Uhum. É a nota média deste aluno, tanto no bacharel como se tiver mestrado, a gente Ou vai pós. contar os dois, tá? Então tem que ter uma nota legal, acima de 6,6 de 10, Tá. tá? Então tem que ser um aluno média Média. 6,5 para cima. 6,7 para cima, vamos dizer, para garantir. Não é demais também, né? Não, Não, assim, para business, né? A gente sabe sim. que o pessoal de engenharia e cyber, para ter um 6,7, o cara tem que ser o top da Mas, classe. voltando àquele bate-papo que a gente teve lá atrás, uma pública de BC, como a UBC, UVic, ela não vai pedir menos do que uma média 8 para um estudante. É, Não vai exato. pedir menos. Eu acho que ainda estou sendo bem bonzinho, porque tem cursos de engenharia, por exemplo, aqui na minha cidade tem uma famosíssima de engenharia, a nota de corte deles é de 94, se não me engano. E não só isso, tem provas específicas para o mestrado. Então, se você vai para uma pública, eles pedem que você faça uma prova que se chama GRE, que é o Uhum. GRE, para mestrados em ciência, e para fazer o MBA, eles vão te pedir também o GMAT. GMAT. Então, é mais uma prova que você vai ter que fazer, pagar. Mais um custo, né? Uhum. Mas vocês não exigem o GMAT para MBA e nem o GRE para os outros dois? Não, Show. porque Perfeito. o aluno já vai ter a nota, né, que a gente Sim. precisa. Em raros casos, a gente pode pedir que ele apresente, mas aí ele já vai ser aquela exceção da exceção que a gente está trabalhando caso a caso. Sim, é aquele cara, faltou só meio ponto, um décimo. Faz um GRE para, se Exato. tiver uma nota boa, a gente O cara aceita. tem experiência de trabalho, um perfil legal, mas a nota está baixa, vamos tentar adicionar um GMAT se for MBA e um GRE se for o Cyber ou É aquele MBA. caso, né? Na época da faculdade levou nas coxas, mas depois amadureceu, virou um excelente profissional. Também não dá para considerar, faz um teste a mais, prova que você tem um certo conhecimento, e aí beleza. Ótimo, Exato. maravilha. É bom saber das exceções, é bom saber que é negociável, que a gente pode também brigar pelo nosso estudante junto com vocês, e você vai estar do nosso lado. Exato. Com Sempre. certeza. Legal. O que mais você trouxe para apresentar sobre a New York para nós? Agora a gente vai para a parte prática, né? Prática. Acho que as pessoas querem Investimento. entender melhor. Bacana. Investir. Vamos lá, então. Fique à vontade. Quanto ela paga para aplicar? Quanto custa um ano acadêmico, um semestre? Você explica da forma que for mais fácil, que você achar mais fácil para eles entenderem. Tá. Então, é legal que vocês já utilizaram a palavra certa, que é investimento. Perfeito. Não é custo. Por que é investimento? Porque quando você se formar, e antes de você se formar, você já vai estar trabalhando e ganhando em dólar, Sim. tá? E quando se formar, vai estar ganhando muito mais. Então, vai haver um retorno desse dinheiro, né, que vocês investiram para o mestrado. Show. Então, por isso que eu sempre chamo de investimento, e a New York Tech tem, com certeza, um dos maiores retornos de investimento mais rápido, porque os nossos alunos se formam e já conseguem empregos muito legais, que eles ganham 50, 60, 70, 80 mil já no primeiro emprego. E, às vezes, 6 meses que estão no emprego, são promovidos, já ganham um salário, e tudo isso é possível, Com tá? certeza. Mas qual que é o diferencial aqui? Vocês estão vendo que nossas fees, nossas taxas são em US dollars. Ok. Sim, não é dólar canadense, é dólar americano. Mas mesmo assim, para o mestrado, o Sim. custo é bem comparável.
trinta Sim. e cinco mil dólares americanos pelos 2 anos, que é mais ou menos 42 mil dólares canadenses, que isso é o custo, às vezes, de um diploma de 2 anos. Dependendo do college em BC, vai custar mais ou menos isso mesmo, uma pós, um diploma, exatamente. Exato. Então, olha o diferencial, você não só está pagando a mesma coisa do que pagaria num curso de 2 anos, mas você vai ter um mestrado, Sim, né, que é um título bem reconhecido aqui na América do Norte. Então, o custo total não é tão alto se comparado com outros programas, né, da mesma duração, mas você tem uma vantagem de ser mestrado. E você paga por semestre, tá? tá. Então, quando o aluno é aceito, recebe a carta de aceite, ele vai ter que fazer o primeiro pagamento, que é relativo ao primeiro semestre, tá? Tá. E os valores estão esses aqui, No quadradinho à direita, né? quadradinho, tá? Então, um é tuition, que é o custo, né, da Uhum. matéria. O outro é a college fee. O que é essa college fee? Ela vai para cobrir todos os custos que a gente tem com os eventos, atividades, tanto da parte de student life, como da parte de carreiras. Então, os Job alunos fairs, né? não pagam nada para participar dessas atividades, porque eles já estão pagando ali por Uhum, semestre. Não pagam para se formar, então a gente tem uma formatura bem legal, bem uhum. bonita, pode convidar a família para virem aqui, e é tudo gratuito, porque já está pago, Já tá e pago. o Student Insurance, que é obrigatório ter para quem é estudante internacional no primeiro semestre, e o custo é bem baixinho, Uhum. 153, cobre ali por 4 meses, e 4 é meses. importante lembrar que começa a partir do primeiro dia de aula, tá? Uhum. Então, se você chegar aqui um mês antes, não vai estar coberto. Tem que Então, ter um daí, seguro privado para esse um mês antes, exatamente, o pessoal da Evisa vai ajudar vocês a com ter certeza. um seguro extra ali para você, para sua família, né, etc. Só esclarecendo, por que é um semestre só? Porque a pessoa que chega em BC, ela aplica para o health da província, Para o MSP, que tem um prazo, uma carência ali de mais ou menos 90 dias, é isso mesmo. mais ou menos 90 dias, e aí tem essa segurança. O primeiro semestre o estudante está garantido. Quando acabar o primeiro semestre, ele já vai estar com o MSP coberto, pagando bonitinho. E se ele tem familiar vai estar dentro também do seguro da província, e ele faz esse período particular só para o começo da vida dele, como a Vanessa falou. Chegou antes, vai ter que ter um seguro até o início das aulas, e esse valor é sempre só para o aluno, certo? Exato, isso é para o aluno, tá? Se Perfeito. quem quiser adicionar esposa, esposo, filho, a gente recomenda aí falar com o pessoal da Evisa e Com fazer certeza. um global. Mas o que é legal? Apesar de ser um mestrado, o aluno não vai gastar com livros. Aí você vai falar, mas como, né? Porque a New York Tech, como eu falei, a gente faz parte dessa universidade grande americana, Uhum. né, que já está aí há mais de 68 anos. Então, a gente tem uma biblioteca online muito grande. E todos os tópicos que a gente ensina são tópicos modernos, né? Que não Uhum. tem ainda o livro impresso. Então, a maioria do material que vai ser utilizado nas aulas são coisas que estão online, e-books que estão disponíveis gratuitamente. Então, o aluno não precisa gastar com livros, Não vai se tá? preocupar com isso, show de bola. A única coisa que todos os alunos precisam ter, e que eu não conheço alguém que está interessado em vir para o Canadá estudar, que não tenha, é um laptop. Sim. Então, o aluno tem que ter um laptop, e esse laptop não tem, assim, grandes especificações, tá? Ele vai ter, não pode ser, assim, muito antigo, porque daí não vai ficar lento mesmo. Mas a maioria dos brasileiros querem vir para cá, Para comprar aqui, né? compra aqui, que está mais barato, quer comprar MacBook Air, quer comprar o Surface. Então, pessoa que sabe. Com certeza. Mas faz parte desse American Dream vir para cá e comprar os artigos da Apple e etc. Exato, tá? Maravilha. Então, ele vai pagar essa primeiro depósito, que vai ser mais ou menos 9 mil dólares americanos, e aí Certo. vai receber a carta de aceite, que é a LOA, que é essa carta que vai utilizar para o visto, e os outros semestres vão ser mais baratos, vão ser cerca de 7 mil, tá? Uhum. Tá. Por quê? No primeiro semestre, além das 2 matérias, que esse é o que a gente considera como full time, a pessoa fala, Uhum. nossa, só 2?
só 2, 6 créditos por semestre. Vai fazer 2 matérias mais uma que é obrigatória, que se chama TechCom, que é uma matéria que vai explicar como a universidade quer que você faça os projetos, os artigos, as normas, o que a gente considera plagiarismo, como fazer apresentações, um pouco da parte de inglês gramatical também. Vai pegar o Então, aluno na mão, né? é uma matéria que ajuda muito, na Muito. verdade. A pessoa fala, mas eu tenho que pagar, mas vai te ajudar muito, Uhum. né? Para você assimilar a cultura canadense Sim, de estudo e de trabalho, tá? faz sentido. E aí, então, ela vai ter 3 matérias. Isso, no primeiro semestre. Nos outros são 2 matérias, tá? Uhum. E o que é legal do mestrado, que você só tem no mestrado, se você fizer um diploma, se você fizer um postgraduate certificate, você vai ter bastante hora-aula por semana, tá? Vai ter mais, 20 horas aula por semana. No mestrado, você vai ter 6 horas aulas por semana. E mesmo assim vai ser full time, vai poder trabalhar e tudo mais. Por quê? Porque nós somos um mestrado, a maioria do teu trabalho acadêmico vai ser no teu próprio tempo, né? O professor vai dar aula, que são 3 horas aula por matéria por semana, e vai mandar trabalhos para vocês fazerem. Então é assim que funciona a carga horária. Você tem muito mais flexibilidade para chegar aqui, se preparar, fazendo um mestrado, que você não vai ficar a semana toda tendo aula, né? Uhum. Do que se você fizesse um outro programa. Então, isso já facilita. Basicamente uma troca, né? Menos sala de aula, mais trabalho em casa. Isso. Mais Mas lição de lembre-se casa. que todo mundo que eu conheço dos alunos trabalham, tá? É Sim. possível você ter um trabalho part-time, fora do campus. Nós oferecemos oportunidades dentro da New York Tech também. Então, o aluno pode trabalhar como student assistant ou teacher assistant, que é o TA, que é um termo bem popular aqui na América do Norte, que é muito legal de ter no currículo também. Sim. E são trabalhos pagos, tá? Então, além do aluno trabalhar 20 horas fora do campus, ele vai poder trabalhar mais 20 horas ou mais dentro do campus. Então, isso já é uma receita extra aí para os alunos. Fechou. Maravilha. Acho que está Legal? muito bem claro, muito bem explicado. Tem a opção de trabalho, tem menos sala de aula, mais tempo em casa para estudar, para fazer trabalhos e etc. Mas também Uhum. sobra mais tempo para ter um part-time, um schedule melhor para fazer uma organização. Show! Muito bom, E muito bem explicado. para finalizar, que a gente sabe que brasileiro adora pagar por mês, né? Uhum. Então, pode também, tá? Assim que você fizer o primeiro pagamento, Sim, entrou, chegou aqui no Canadá, você vai falar com o departamento financeiro, vai pedir um planejamento de pagamento. certo. E aí eles vão te mandar os invoices mês a mês, caso você queira fazer assim, tá? É bom que você tocou nisso, porque o discurso do Canadá é muito meio que padrão. Paga e estuda. E aí você me traz essa notícia que vocês fazem um planejamento financeiro Uhum, de invoices mensal. isso. Mas nesse planejamento, o estudante vai receber, por exemplo, ele chegou, já está com o primeiro semestre pago, vai lá, senta com vocês, faz o planejamento. Aí o college vai mandar as invoices, vai dividir, vai mandar as invoices. Mas cada semestre, quando for começar, ele já vai estar com aquele semestre pago, porque ele pagou um pouquinho a cada mês anterior, é isso? Exato. Ou, vamos dizer assim, o aluno vai começar em setembro, Uhum. já pagou o semestre de setembro, vai ter que pagar o de janeiro, né? Só o de janeiro. E quer fazer o mês a mês, a primeira parcela dele vai ser em janeiro, ou em dezembro, vamos dizer assim. Uhum. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Aí ele Uhum. termina de pagar janeiro. E aí a parcela de maio já vai ser para pagar o do summer. Então é importante que para terminar o semestre, o programa tenha que estar quitado aquele semestre. Sim. Tá, fechou, deu para entender, tranquilo. Ela pode até começar pagando, mas para ela se formar, terminar e se formar, ela tem que quitar. Porque a gente sabe da flutuação da Uhum. taxa de câmbio, então às vezes os alunos até preferem pagar mês a mês. Show, muito bom, muito bacana. Mas para dar uma boa notícia, Hum, a gente tem bolsa sim. ótimo. Boa notícia é muito bom. Sim. Então a bolsa que a gente oferece,
Tá. É uma bolsa, na verdade, de US$ 6.000 americanos, tá? Então, e não é uma variação, é 6.000 ou menos, não. Se o aluno conseguir essa bolsa, que a gente chama uma scholarship, não Uhum. é um desconto, ele Tá. vai poder pagar 29.000 no curso do MBA, em vez de pagar os 35, Tá. tá? O que ele tem que ter? Nota boa. Aí já tem que ter um 7, 7,5, 8, Tá. tá? De média, para poder conseguir essa bolsa. E Isso. pode falar. Não, eu ia te perguntar, acho que você ia comentar isso, mas eu me antecipei, me perdoa. Mas é uma bolsa que ele aplica ainda no Brasil, ainda nesse processo de admissão, certo? Isso, Perfeito. isso. Então, à medida que o aluno já aplica para o MBA, ele já está concorrendo, Certo. tá? E como é uma bolsa que a gente está priorizando os alunos da América Latina, dos outros Uhum. países que a gente considera diversidade, eu já coloco lá o nome desse aluno, já faço a sugestão para o departamento de admissions para considerar esse aluno já como candidato, O tá? E aluno não aí, precisa fazer nada, nada. nem aluno. Automaticamente a gente, como Evisa, enviou para vocês a aplicação, você já faz esse trabalho de, opa, É, brasileiro, latino, é. vamos Só dar uma... você como agente, quando a gente calcular o GPA, eu vou poder te falar que, tem uma boa chance ou não, Entendi. dependendo da nota, Sim, tá? algo que já ficou aqui no slide claro, que vocês estão falando de um GPA de 3,1, que é padrão norte-americano, mas é o que você falou, no Brasil teria que ser algo acima de 7, né? É isso mesmo. Perfeito. E vai ser pago no segundo semestre, tá? Então, Tá. primeiro o aluno vai pagar quando receber a carta, Uhum. e daí no segundo semestre vai estar lá o prêmio de US$ 6.000 na conta, e o aluno vai poder escolher se ele quer usar tudo no segundo semestre ou se ele vai usar um pouquinho a cada semestre, tá? Então não é um valor monetário financeiro, é um valor Uhum. que entra como crédito na conta NYIT dele. Perfeito. Acho que Legal? mais claro possível. Mas é bom saber, porque aí um aluno bom, o custo final dele já caiu para menos de 30K americanos. Aquele Aham, valor que a gente falou de 40 e pouco já ficou reduzido, já ficou 30 e poucos, né? exatamente. Já ficou mais barato do que opções de diplomas e de graduações em algumas opções de BC, Uhum. ou competitivos com outras, né? Exato, competitivos contra, e ainda é um MBA, né? Um É um mestrado. MBA, um mestrado. E os outros dois cursos, tem alguma promoção, alguma bolsa, alguma scholarship, ou só o MBA vai ter? Não tem, sabe por quê? Vou Não, mas trocar. você vai falar agora. Tá? Porque esses dois programas são muito competitivos, Ah, porque eles são elegíveis para esse programa aqui de British Columbia, que a gente chama de um Pathway Expresso para virar residente PR. permanente do Canadá, Perfeito, perfeito. tá? Tá Então tem claro. uma vantagem bem grande e por ser tão competitivo, a gente não viu ainda o motivo para botar a bolsa, né, Certo? para esses cursos. Sim. E faz Então, sentido, faz muito sentido. Eu acho que o benefício maior, ao invés de ser financeiro, é a segurança de um PR garantido, né? exatamente, nada melhor, né, Nada para poder melhor. ter certeza que você vai se formar, vai pegar o cartãozinho na mão, né, em Seis, tempo recorde, porque é sim. realmente um tempo recorde. Você termina o curso, demora um mês para o nosso departamento fazer os documentos finais. Certo. Você entregou esses documentos lá, aplicou para o BCPMP, né, que é Uhum. British Columbia Provincial Nominee Program. Uhum. Aplicou, em cerca de 4 meses você é nomeado pela província e daí você já recebe o seu invite to apply to become a PR, né? Para Uhum. virar um residente permanente. Então, o convite vem em tempo recorde e você já fica tranquilo, porque você não precisa de experiência de trabalho no Canadá e Uhum. nem ter uma job offer no Canadá. Você Sim, só precisa se formar. Então, é realmente um programa que te dá aquela segurança, aquela tranquilidade que você e a sua família sim. toda
vai conseguir migrar com tranquilidade, sem depender de conseguir um emprego X, Y, Z, né? Resumindo, para quem está nos ouvindo e ficou confuso agora, resumindo é o seguinte: se formou em um desses dois mestrados, o de Energy Management ou de Cybersecurity, se formou, recebeu o diploma, recebeu a documentação, aplica para o BCPNP com a Evisa, mais ou menos o que ela falou, 4 meses depois recebe um invite to apply para um programa federal, que é o quem vai te dar o PR. Então é garantido o PR. Aí é só uma questão de tempo, né? Matter of time, como dizem aqui, é uma questão de tempo para você virar PR. Não precisa ter um emprego, não precisa buscar emprego, ter experiência de trabalho, salário na média, tudo aquilo que os outros programas de nomeação provincial vai exigir. Emprego X ou Y, média salarial, tempo de trabalho, profissão em demanda ou não é, etc. Fez esses 2 programas, imigração garantida, questão de tempo, e aí faz todo sentido. Vocês não... E é um programa muito legal para aquelas pessoas que têm acima de 40 anos. Também acho. Né? Porque aqui no Canadá, no programa nacional, que é o Express Entry, que é o programa de pontos, quando você faz 40 anos, você começa a perder 10 pontos por ano. Fica pior ainda, né? Então fica impossível você ser chamado para ser PR com seus pontos. Sim. Então, o que a nomeação provincial te dá? Ela te dá 600 pontos. Então, é a sua pontuação mais os 600 pontos que você ganha. Então, com certeza, você vai ser nomeado, você vai ser convidado, né? Sim. Virar PR. Então, nota de corte hoje está 400 e pouco. Você já ganhou 600, 10, você já... eu já vi. 500 e pouco. Recebeu 600, mais o que você já tem, você já passou a muito da nota de corte, vai ser chamada na próxima rodada, com certeza absoluta. Fantástico, acho que isso se eu tivesse que resumir, né, acho que a principal e maior vantagem para quem está pensando em vir para o Canadá e imigrar é estudar um desses programas e garantir a sua imigração. Exatamente. É aquele investimento garantido, né, vamos dizer assim. Investimento garantido. Perfeito. Mas, para os nossos alunos de MBA, não percam as esperanças, tá? Não. Vocês também podem aplicar para o programa provincial, só que é uma outra categoria. Sim. Se chama Canadian Experience Class. Qual que é a diferença desse para o outro? Esse, você precisa se formar, aplicar para o teu PGWP, trabalhar 1 ano aqui em BC, e ainda ter uma oferta de trabalho, uma job offer permanente. Para mostrar quando aplicar. Sim. Mas pode aplicar e pode receber os 600 pontos também. A única diferença é que, em vez de ser logo depois da formatura, é 1 ano depois. Vai ter um tempo. Concordo. E ainda tem um ponto extra, né? Por se formar em mestrado, vai ganhar 30 pontos pelos estudos no Canadá. E se tiver uma pós-graduação, um diploma, vai ganhar 15 pontos por ter estudos no Canadá. Então, dobra a sua pontuação porque estudou um mestrado. Então, fora tudo isso que a Vanessa falou, ainda tem 15 pontos a mais por ser mestrado no Canadá. Show de bola. Porque a gente sabe que esses 15 pontos faz muita diferença agora. Muita. Eu tive conversando semana passada com o consultor de imigração da Evisa, e a gente estava falando justamente isso, alguns profissionais mais maduros, mais experientes, para a gente começar a focar nos MBAs e outros programas de mestrado, porque esses 15 pontos que são de diferença têm feito, tem sido muito bom e tem ajudado muito esses perfis a imigrar. Então, é só 15 pontos, mas podem ser 100% o seu diferencial ter esses 15 pontos a mais. Eu acho isso maravilha. Porque de mês a mês, quando eles fazem o sorteio, a pontuação muda. Sim. Então, pode ser que esses 15 pontos vão ser o que vai te garantir o convite. Eu concordo plenamente com isso. Maravilha. Vale a pena. E a notícia boa, então, depois que você se formou, você quer trabalhar, né? Então, onde que os nossos alumni trabalham? Então, nossos alunos aqui apenas, tá? Do Canadá, eles estão trabalhando em grandes bancos, que é o TD, o Scotiabank, o HSBC, em grandes empresas, né, de varejo, que é a Best Buy, a Amazon, o FedEx, inclusive. E quando eu coloco essas empresas, são empresas na parte corporativa, tá? Não a loja da Best Buy, a loja da FedEx, a parte corporativa
dessas empresas, né? E como é que eles chegam lá? Eles chegam lá através de aproveitar as oportunidades que a New York Tech oferece para os alunos durante o curso. Estágio é importante fazer, tá? Uhum. Participar das feiras de negócio, de networking, de emprego, dos seminários de carreira, é importante Sim. porque o aluno precisa criar a rede de contatos dele aqui no Canadá. Não basta só você ter um currículo top, você tem que conhecer as pessoas aqui. Como que você conhece? Indo nesses eventos, tá? Então é assim que você vai se formar e já ser facilmente colocado no mercado de trabalho. Tem que fazer a sua parte também, mas a New York Tech está aqui com certeza para te ajudar, não só durante o curso, mas você tem acesso ao departamento de carreiras até depois do curso, um ano depois do curso, você pode ainda entrar em contato com a gente. Maravilha, e só vejo empresas muito boas, muito famosas, conhecidas globalmente, né, nessa lista que você trouxe para nós. Uhum. Muito show. Inclusive, a Microsoft está aqui, não? Tá a IBM, né? A Microsoft tem um escritório aqui bem grande, né? Uhum. E um dos nossos alumni, o Henrique, que é brasileiro, tá lá trabalhando e foi, na verdade, o segundo emprego dele. Ele começou a trabalhar numa startup Uhum. aqui, foi promovido nessa startup, ficou um ano lá, e depois desse um ano ele aplicou para a Microsoft e ganhou uma posição de manager Boa. dentro da Microsoft. Ele é formado em cybersecurity. Eu ia perguntar isso para você, qual foi a formação dele? Ele é formado em cybersecurity e você sabe como é competitivo entrar na Microsoft. A gente também tem formandos do MBA que conseguiram o primeiro emprego na Google. A De Google. cara. E a gente ficou assim, nossa, porque a Google é extremamente competitiva, né? Sim. Então, tudo isso só vem a mostrar a qualidade dos nossos alunos, tá? Porque a gente já faz um filtro na hora de Uhum. aceitar, porque também não vale a pena a gente escolher, né, todo mundo. A gente tem que escolher bons alunos que Tem vão que nos manter o representar nome, né? exatamente na Para manter essas Microsoft, parcerias. na Google, né? Então é muito legal, porque prova justamente o investimento, o retorno do seu investimento. Show de bola. Acho fantástico. Acho que o recado está dado, né? Acho que Aham. a gente apresentou muito bem, de uma forma descontraída, um bate-papo bem bacana. Só vantagens, só coisa boa, só em todos os sentidos. A gente apresentou cursos interessantes, a gente apresentou uma entrada facilitada, a gente apresentou 3 inícios por ano, uma localização bacana, a gente apresentou facilidade para provar o inglês através dos parceiros, se não tiver já pronto. A gente apresentou descontos no investimento, scholarship. Maravilhosa apresentação, bate-papo muito bom, Vanessa. Quero te agradecer demais pela sua presença aqui no nosso evento e a parceria com a Evisa. Muito obrigado. Obrigada a você, Edu. Sempre um prazer estar conversando com vocês. O pessoal da Evisa é extremamente profissional, tanto na parte educacional quanto na parte de imigração, né? Que segue ali depois quando o aluno se forma. Com certeza, ótimos parceiros. Legal, obrigado por ter tocado nesse assunto, né? E eu vou então dar uma pincelada rápida, o que você falou. O processo de PR, a pessoa começa pelo estudo, tem que ter o visto aprovado, então a Evisa é excelente nesse serviço. Nossa taxa de aprovação é de 95%. E aí depois ela terminou os estudos, vai para o PGWP, trabalho, ou até mesmo o processo direto de imigração. Os nossos consultores de imigração estão totalmente preparados para dar esse próximo passo com você. Galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Cliquem no curtir, compartilhem, agendem uma consulta conosco, com o nosso time. Quer saber mais desses programas, desse caminho para a imigração através do estudo da New York, do MBA, dos descontos, dessa empregabilidade fantástica que ela trouxe com empresas top do mercado? Vem falar conosco, agende a sua consulta educacional, nosso time está totalmente preparado para isso, e aí a gente ainda tem uma parceria muito grande com a Vanessa e com a New York Tech para fazer da sua experiência ser a melhor possível e a sua estratégia de estudo, trabalho, imigração ser concluída com sucesso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau, gente. Até mais. Até mais.